Vamos começar hoje então esse papo aí de segunda-feira do Conexão Empreendedora. Mais um encontro nosso, mais um encontro virtual do Conexão Empreendedora. E o tema da nossa conversa hoje vai ser implodindo a sua empresa, implodindo o seu negócio, implodindo a cultura, implodindo os processos da sua organização. É interessante esse tema, né? O pessoal pensa assim, poxa, mas por que você está falando sobre implodir? Na verdade, eu diria que esse papo de hoje ele poderia ter dois nomes diferentes. A gente poderia também chamar esse papo de removendo crenças, culturas e processos limitantes da inovação e do crescimento dentro da nossa organização. Essa conversa de hoje ela vai ser baseada, claro, nos 30 anos de experiência que eu tenho aí na minha vida como profissional, mas também influenciada por um livro que eu li. É um livro que ele, por enquanto, não tem aí em português, né? Esse livro chama-se Detonate, tá? Chama-se Detonate, por isso até que eu chamei esse nome de Implodindo a Organização. Esse livro ele foi escrito em 2018 por dois diretores da Deloitte, um cara chamado Geoff Tuff e o outro cara chamado Stephen Goldbach, né? Então, por enquanto, esse livro só tem em inglês, esse livro não chegou no Brasil ainda em português. Mas nesse livro, eles sugerem que os gestores implodam as estratégias de solução únicas, baseadas na sabedoria convencional, substituindo elas por práticas não ortodoxas dentro das empresas. Eles batem muito nessa tecla. E é interessante porque eles levantam 4 pontos que eles consideram fundamentais para que você possa fazer esse processo de implodir o seu sistema de tomada de decisão baseado no modelo ortodoxo. Por que esse termo implodir é interessante? Eu fui pesquisar o que significa a implosão, por que algumas empresas, quando querem demolir um prédio, elas adotam o sistema de implosão. Primeiro porque a implosão ela é rápida e ela é mais limpa. Ou seja, quando você vai demolindo aos pedacinhos, quebrando parede por parede, quebrando pedaço por pedaço, esse é um processo demorado. Esse é um processo que leva muito tempo. E você tem que pensar que naquele espaço onde você tem um determinado prédio que tem que ser removido para colocar um prédio novo, você precisa que isso aconteça rápido, porque quanto mais tempo você ficar com aquele local ocupado por um prédio que não tem mais funcionalidade, que não tem mais o porquê ser utilizado, você está, na verdade, abrindo mão de uso de um espaço de valor para você. A outra coisa que se entende é o seguinte, por que você opta por demolir? Porque certamente aquele prédio ele não atende mais às suas necessidades, seja por questões funcionais, seja por questões estruturais, seja por questões estéticas, seja lá o que for, você entende o seguinte, eu não quero mais isso, mas esse local vale muito para mim, eu quero substituir o espaço que está sendo ocupado por esse prédio que hoje tem pouco valor, por um prédio que vai me trazer mais resultados, que vai me trazer mais ganhos. Então é por isso que você implode. Outra coisa é que você tem uma vizinhança em volta. Normalmente quando você faz uma implosão, você toma todas as medidas de precaução para que essa implosão não afete a sua vizinhança ao lado e para que você possa rapidamente remover os escombros e colocar uma nova construção ali. Então esse é o porquê da gente falar do termo implosão. Por que eu estou falando isso para vocês? Há um tempo atrás eu estava fazendo um estudo sobre mudanças dentro das organizações. E o que o autor ele discutia era que essa história de ficar mudando devagarzinho só gera uma coisa, resistência. Quando você começa a fazer mudança muito devagar, o que você vai fazendo? Você vai criando um ambiente para que a resistência se instaure, para que a resistência se instale. Então você começa um processo, aí aqueles que não querem que as coisas mudem vão lá criando as suas maneiras de manter as coisas do jeito que elas são. Peraí, vamos tentar fazer um acerto aqui, vamos chamar fulano para o nosso lado. E aí você começa a ter todo um ambiente que vai, ao invés de estar impulsionando a mudança, ele está resistindo à mudança. Eu gosto muito de um termo chamado momentum. Momentum é um termo que se usa para dizer o seguinte, cara, essa é a hora de agir. Esse é o tempo de fazer a coisa acontecer. Então, quando o momentum chega, você tem que pegar ele e fazer a coisa
acontecer logo de uma vez. Então a implosão ela faz isso, ela pega o que está lá em cima, que tem que ser tirado, e bota no chão para que você comece a construir uma nova base em cima disso. Então no livro, a proposta deles de adotar uma mentalidade implosiva, ele fala de 4 princípios de negócios que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. O primeiro é: procure entender melhor o comportamento humano. Olha só. O segundo ponto é: pense como um iniciante. O terceiro ponto que ele fala no livro é: dê boas-vindas à mutabilidade. Assim, dê boas-vindas à realidade de que todas as coisas vão mudar, de que tudo vai ficar mudando o tempo todo. A mutabilidade é um processo constante que você vai estar vivendo. E outro ponto é: o quarto é: siga ao máximo, o máximo de estratégias simples e viáveis que você puder. Ou seja, não tenta inventar estratégia complicada, estratégia mirabolante. Você tem que fazer uma estratégia simples e que ela seja viável. Então, o que eu quero compartilhar um pouco para vocês em cima desses 4 pontos hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar demais você na sua vida profissional e nos seus negócios. Quando a gente fala de comportamento humano, entender o comportamento humano, você tem que entender o seguinte: você pode ter uma estratégia sensacional, mas não ser bem sucedido. Você pode ter uma estratégia maravilhosa, mas não ser bem sucedido. Por quê? Porque para você desenvolver um negócio, você tem que entender como que seus clientes se comportam. O que impulsiona também o comportamento dos seus funcionários. Ou seja, o que rege o comportamento das pessoas e o que rege o comportamento dos seus funcionários. Você tem que entender que a estratégia ela tem que ter um nível de flexibilidade sobre isso. Então, eu vou contar para vocês um hábito que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional, e começou lá na Ambev, quando eu comecei a minha vida como profissional da Ambev. A gente tinha uma cultura na Ambev de visitar o ponto de venda. A gente tinha esse hábito de visitar o ponto de venda sempre. E isso quase que era uma regra. Cara, não importa a tua posição, você podia ser um diretor, você podia ser um gerente de venda, você podia ser um cara da operação ali, você tinha que conhecer o mercado. Você tinha que ir lá no ponto de venda. Tinha até um cara que usava uma frase muito engraçada. Toda vez que ele ia falar para as pessoas irem para a rua, ele falava assim: "Ide escória, a lama do mercado vos espera." Ele usava esse termo muito engraçado, né? A ideia dele era que você precisa conhecer, você tem que sujar o seu tênisinho na lama do mercado para entender como que o consumidor se comporta, como é que o teu cliente se comporta. Senão o que vai acontecer? Você vai começar a tomar um monte de decisões dentro da companhia que estão completamente desalinhadas com a realidade que o mercado tem. Então, e outra coisa, o que isso foi produzindo? Foi produzindo uma mentalidade interessante que, como as pessoas começaram a ir para o mercado, a gente começou a visitar o mercado, você começava a não acreditar mais nas historinhas que o pessoal vinha te contar. Você não acreditava mais em todos os relatórios que estavam sendo mostrados para você. Você entendia que nem sempre aquela pesquisa de mercado que era apresentada para você refletia a realidade do que era efetivamente o mercado. Então esse processo ele foi trazendo uma nova conscientização de como o mercado funcionava. Ele foi trazendo um entendimento de como as relações aconteciam dentro no relacionamento empresa-cliente. E também foi começando a mostrar como é que o consumidor se comportava dentro de um ponto de venda. Então isso foi trazendo uma nova visão, uma nova perspectiva de como deveria se definir as estratégias da companhia. Quando eu fui para o mercado de telecom, eu fui com a mesma mentalidade. Eu adorava visitar o ponto de venda e tentar entender ali o que o consumidor pensava. Então, um hábito que eu fui desenvolvendo, até contei isso há um tempo atrás aqui, eu ficava ali na vitrine, olhando, tentando escutar o que os clientes falavam, enquanto eles olhavam a vitrine onde estavam ali os produtos e as peças de comunicação, as peças de promoção da empresa. Eu ficava sempre olhando esse comportamento do consumidor. Foi interessante que essa experiência me mostrou que os clientes, muito mais do que ficarem olhando para o aparelho na vitrine, eles queriam pegar ele, queria sentir o peso, queria sentir a pegada dele na mão. E aí a gente começou a entender que, vamos parar com esse negócio só de botar produto na vitrine e vamos botar uma mesa de degustação com os aparelhos ligados, onde o cliente pode pegar o produto, experimentar o produto, mexer no produto, ver como é que o produto funciona. E foi um sucesso.
Agora, não só porque a venda aumentou, mas porque o tempo de atendimento reduziu significativamente. Sabe por quê? Porque quando o cliente ficava lá sentado esperando um vendedor atender ele para mostrar o aparelho, ele falava assim: ah, você tem outro que eu possa ver? Aí o vendedor tinha que ir lá, pegar outro produto, mostrar para ele. Ah, eu não gostei, você pode mostrar o outro? Esse processo de mostra um, mostra dois, mostra três, ia gastando tempo. Agora, quando o cara tinha uma mesa de degustação, que ele mesmo, por conta própria, já pegava o produto, já experimentava o produto, ele já ia decidir, definiu uma mudança de mobiliário dentro das lojas, que afetou o volume de vendas e afetou o tempo de atendimento do vendedor. Então, essa é a história. Cara, tenta entender como é que teu consumidor se comporta, tenta entender como é que esse cara, ele olha as coisas, como é que ele se comporta dentro do teu negócio, como é que se relaciona com você. E outra coisa, quando você começa a escutar a tua equipe, quando você começa a andar perto dela, você vai começar a fazer umas descobertas. Que aquele sistema maravilhoso que o pessoal de TI vendeu para você como sendo a melhor coisa do mundo é uma tragédia no ponto de venda. Ele prejudica o processo de venda. O cara de TI vendeu escutando a tua equipe. Então o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes a gente fica tomando decisões em cima simplesmente de pesquisa de mercado. Você vai começar a entender que para que a pesquisa de mercado te diga alguma coisa, você precisa saber fazer perguntas. Vou até responder aqui uma pergunta, né? Ah, e quando o cliente ele olha e ele não comenta nada, como fazer? Você precisa saber como abordar o seu cliente e saber fazer perguntas que estimulem ele a te dar uma resposta que efetivamente, primeiro, a pergunta tem que fazer sentido para ele e você tem que fazer uma pergunta que vai te dar alguma resposta que faz sentido inteira só para a gente falar sobre isso. Então, eu quero falar o seguinte, você tem que entender o que as pessoas valorizam. Vamos dar um exemplo de equipe. Às vezes você tem na sua equipe um cara que é muito bom, aquele cara que tem potencial, e você fica pensando que esse cara às vezes só quer grana, mas esse cara às vezes ele não quer dinheiro, o que ele quer é um ambiente onde ele possa crescer, onde ele tenha pista, onde ele possa inovar, onde ele possa colocar em prática toda essa criatividade dele, toda essa capacidade dele de fazer negócio, essa capacidade dele de realizar negócio. É isso que ele quer um espaço para ele quer essa possibilidade de ter crescimento. E aí às vezes você tem uma organização onde você tem pessoas que elas não querem mudar, o que elas querem é que as coisas continuem daquele jeito, elas querem que tudo continue da maneira que elas têm domínio, da maneira que elas conhecem, da maneira que elas entendem que aquilo sempre foi feito. E aí você, ao invés de estar impulsionando o crescimento da tua organização, você está retendo o crescimento da tua organização. Legal, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Está travando? Vocês estão me ouvindo? Só me dá aqui um alô aqui, que eu vi 2 mensagens aqui dizendo que estava travando, porque para mim aqui está normal. Me fala aí como é que está indo. Tá tudo bem? A coisa aqui está rodando? Me conta aí. Tá boa? Então, beleza. Então vamos lá, continuando aqui. Então, nesse aspecto, então você precisa começar a implodir na sua organização todo esse conjunto de crenças, de cultura, de mentalidades que mantém a sua empresa parada numa forma de fazer as coisas, né? Tem que mudar essa mentalidade, e isso é uma coisa que só você pode fazer. Você precisa implodir esse tipo de comportamento, você precisa implodir esse tipo de cultura dentro da sua organização. O segundo ponto que a gente vai falar é sobre você pensar como um iniciante. O que é pensar como iniciante? Cara, o novato, ele consegue identificar com muita rapidez qualquer excesso de ortodoxia dentro das organizações.
É muito fácil. Porque quando a pessoa chega nova, ela muitas vezes ela não está contaminada por aquela cultura organizacional, não está contaminada por aqueles processos rígidos que foram criados ao longo do tempo, e ela rapidinho consegue entender, cara, será que essa coisa é assim mesmo? Será que isso tem que funcionar assim? Então você precisa valorizar muito o contato com quem está chegando, mas você precisa se comportar como alguém que está chegando. Vou contar uma história aqui rapidinha para vocês, que é um exemplo disso. Eu fui trainee na Ambev. Eu fui trainee na Ambev. Então, nós trainees, nós tínhamos um papel que era o de ir para os departamentos, entender como é que esse departamento funcionava e depois de um tempo a gente fazia um relatório colocando o que a gente entendeu e o que a gente propunha de mudanças ali dentro. Aí teve um cara que ele foi para a área industrial e ele estava lá vendo o processo de fabricação de cerveja e ele fez uma pergunta assim: vem cá, por que a cerveja tem que ficar armazenada durante 21 dias no tanque, nesse tanque de maturação? Aí o cervejeiro falou o seguinte: cara, porque essa é a fórmula. É porque é assim que é feito. Ele, tá, mas o que acontece nesses 21 dias? Aí o cara, o produto vai maturando e vai adquirindo gosto. Falou assim, é mesmo? Falou, é. Agora, mas o gosto só fica no 21º dia? Aí o cara, olha, a fórmula é essa. Aí um parênteses. Qual era o pré-requisito para que um cara fosse um cervejeiro naquela época? Falar alemão. O cara precisava falar alemão, que era para ele poder fazer o curso de cervejeiro. Então o cara sabia falar alemão, ele fazia parte de uma casta, de uma cultura, sabia falar alemão, ia lá fazer o curso de cervejeiro e voltava fazendo parte de uma elite dos cervejeiros. Bem, esse relatório do trainee colocou lá, ó, não ficou muito claro para mim essa história que o produto tem que ficar 21 dias ali dentro. Aí pegaram uma cervejariazinha pequena, tipo uma cervejaria experimental, e resolveram fazer um teste. Pegaram o produto, que ficava 21 dias, deixaram 18. Sabe qual foi o resultado? Mesma coisa do produto. Aí depois resolveram fazer mais uma rodada, fizeram com 15 dias. Qual foi o resultado? Mesmo sabor. Para resumir a história, o produto só precisava ficar 9 dias em maturação. Vocês têm ideia? No processo de fabricação, numa fábrica, o que significa você sair de 21 dias do produto armazenado num tanque para ficar 9? O que isso fez? Isso fez com que a empresa pudesse fechar metade das fábricas e dobrar a capacidade de produção. Então, gente, o papo é esse. Cara, você precisa... Então, o nosso papo hoje é sobre isso. Implodindo a cultura, implodindo processos dentro da sua organização que foram construídos ao longo do tempo e que nunca foram repensados ou reavaliados. Então, pense como um iniciante. Então, o primeiro ponto é, você precisa claramente entender, né, o comportamento humano. A gente falou, procure entender melhor o comportamento humano. E o segundo ponto é, pense como um iniciante. E outra coisa, permita na sua empresa, na sua organização, que todos assumam essa missão de questionar o status quo das coisas. Você precisa criar uma organização onde todo mundo tenha a liberdade e seja até mesmo incentivado a questionar a maneira das coisas serem feitas. Eu diria que isso que a gente está falando é quase que acabar com a religiosidade dentro das organizações, porque o que a gente vê dentro das empresas é muito isso, é religiosidade. As pessoas adotam um sistema quase que religioso da maneira de fazer as coisas, da maneira de executar dentro da empresa. Legal? Agora vamos ao terceiro ponto, gente. O terceiro ponto que a gente vai falar hoje é sobre abraçar a mutabilidade. E o que é abraçar a mutabilidade, né? As organizações tradicionais, elas acreditam na estabilidade. Tudo que elas fazem, elas têm como objetivo construir uma organização estável. Só que eles acreditam que a minha organização nunca vai fechar as portas. A minha organização ela tem um modelo de negócio que vai ser sempre perfeito. Só que essa suposição ela não é mais viável, não. A gente está vendo o momento que a gente está vivendo agora. Muito do que o pessoal pensou que seria eterno nas suas organizações, acabou. Acabou. Eu vou repetir aqui para vocês uma coisa que eu tenho falado sempre. O mundo acabou. A gente está começando um mundo novo, novas formas de fazer negócio, novas maneiras de fazer negócio.
Eu estava conversando com a dona de um restaurante recentemente e eu estava explicando isso para ela. Eu falei assim, olha, entenda uma coisa, o volume de delivery cresceu estupidamente agora, pelos restaurantes estarem fechados, mas ele vai continuar alto depois porque houve uma mudança de hábito. Assim como o consumo de água mineral aumentou estupidamente quando houve a Georgina, normalizou, mas só que o consumo de água continuou alto. Por quê? Porque houve uma mudança de hábito. Então, a gente tem pessoas que não compravam pela internet, agora estão comprando, vão continuar comprando. É uma mudança de hábito. Então, muitas estratégias mudaram. Talvez empresas que estavam com uma estratégia totalmente focada apenas em um ambiente físico e um modelo físico, vão ter que pensar agora no conceito de omnichannel, que tem que ter o físico e o digital. Talvez aquela estratégia digital que estava prevista para o ano que vem, ela vai ter que ser implementada agora. Então, a coisa é o seguinte, qualquer estrutura ou processo que você coloque em prática, você tem que entender que ele não vai durar para sempre. Você tem que entender o seguinte, que você tem que compreender que tudo que você está colocando em prática como sistema ou como processo, ele tem uma função de resolver o problema durante um determinado período, ele tem prazo de validade. Olha só, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas a estratégia não é que nem carne de supermercado que tem prazo de validade não, meu amigo. Esse negócio pode acabar de última hora. Então, comece a mudar a sua mentalidade. Você tem que pensar nessa mutabilidade das estratégias, na mutabilidade da sua organização, na mutabilidade daquilo que você está realizando. Agora, o quarto ponto é o seguinte, você tem que aplicar ao máximo, então, estratégias que são menos complexas e que são mais viáveis. Eu acho curioso a capacidade que as pessoas têm de fazer planejamentos estratégicos extremamente complexos. Sabe para quê? Só para ficar bem na apresentação lá no PowerPoint na hora que vai mostrar para a diretoria da empresa. É impressionante isso. Um dos maiores desperdícios de energia e de tempo que eu vejo dentro das empresas é produzindo slides de PowerPoint que às vezes só tem como objetivo ficar fazendo com que as pessoas achem que aquele cara é um gênio, que aquela pessoa é maravilhosa. Quando você vai pensar na aplicabilidade do que está escrito ali, daquela estratégia, meu amigo, não vai acontecer nada. Então é o seguinte, simples, básico. Eu tenho um amigo que usava um termo muito legal. Ele falava o seguinte, cocada de coco branco da Bahia. É isso que tem. Estratégia tem que ser assim, ó. Eu quero uma cocada de coco branco da Bahia. Estratégia básica. Então é o seguinte, você tem que evitar erros dando para as pessoas a seguinte visão, pequenos passos que podem ser facilmente ajustáveis, caso eles produzam ou não produzam o resultado desejado. Olha que interessante. Em vez de você fazer uma grande estratégia para a sua organização, né? Uma grande estratégia para a sua organização que tem como objetivo você ficar fazendo um plano que ele é pesado, que ele é duro de acontecer, que ele tem etapas longas, faça ele no que a gente chama de quick wins, vitórias rápidas. Quick wins, vitórias rápidas. Você coloca ali vitórias rapidinhas, passos rápidos, que se derem certo, você pode ir amplificando eles. Se de repente esse passo ele não der certo, você pode corrigir ele rapidamente ou você pode simplesmente abrir mão dele. Então é melhor você ter um planejamento dentro da sua organização que leve em consideração movimentos menores, porém que tem mais possibilidade de você fazer ajustes nele, tanto porque eles deram certo ou porque eles deram errado, do que você fazer movimentos muito grandes, muito pesados, que de repente não fazem o menor sentido da sua organização, que vão na verdade ser um grande dinossauro que você vai estar carregando dentro da sua empresa, entendeu? Então, faça o que a gente chama de movimentos minimamente viáveis. Movimentos que a execução deles vai levar você a algum movimento, alguma ação, né? Usando abordagens voltadas para design, para metodologia ágil, sempre voltadas para inovação. Sempre voltado para a inovação. Eu quero contar um pouco mais o seguinte, o problema todo disso é que normalmente as organizações, elas costumam fazer as suas previsões de negócio, de resultado, pensando no desempenho do ano anterior, né? Eles sempre colocam um adicional de crescimento
pensando em aumento de vendas, promete para o acionista um aumento de receita, um aumento de vendas, um monte de coisas. Isso é o que eu chamo de você querer andar para frente olhando pelo retrovisor. É você querer olhar para frente, tomando decisões baseadas no que está no seu retrovisor. Cara, eu acho impressionante isso. Isso é tão conhecido há tanto tempo, mas as pessoas às vezes continuam cometendo esse mesmo erro. É aquela história, né? Quem já viveu isso aqui? Você faz um planejamento para o ano, aí você descobre logo no primeiro trimestre que o resultado não chegou do jeito que foi, aí você faz lá um forecast, você faz um novo budget tentando rever o ano seguinte, e você fica num exercício constante de revisão de orçamento, revisão de orçamento, revisão de orçamento, revisão de orçamento, revisão de orçamento. Significa o seguinte, é que você tomou decisões baseadas num cenário lá de trás, e esse cenário está mudando no dia a dia, e você, ao invés de estar pensando muitas vezes em reagir, você tinha que estar pensando o seguinte, como é que eu identifico o que está acontecendo no mercado e ajo sobre ele de uma forma mais efetiva? Então, essa abordagem de acreditar que as vendas futuras vão ser maiores do que as vendas do período anterior, né? De que os produtos vão ter o mesmo sucesso, isso é muito complicado porque você não controla todas as variáveis do mercado, você não sabe o que seu concorrente está lançando, você não sabe se entrou um produto substituto ao seu, você não sabe o que vai acontecer em termos de economia. Então tem vários fatores que essa história de ficar fazendo um planejamento de longo prazo com base no que aconteceu lá atrás pode prejudicar muito o seu negócio, entendeu? Então, a gente tem que parar com essa história de que a vida sempre vai estar se enquadrando aos números que a gente preveu, de achar que o mercado vai se enquadrar ao nosso planejamento. E esse é um equívoco que a gente vê. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, fruto do coronavírus, fruto de todo esse movimento econômico, ele tem que levar você a pensar o seguinte, cara, quais são as mudanças de comportamento que afetam o meu negócio, né? Ou seja, imagina que você está numa empresa, imagina que você não está vivendo um momento de crise. Você está assim, tá bom, eu estou aqui, eu tenho meu negócio, tá bom. E se tivesse uma crise agora e a forma do meu cliente fazer pedido comigo mudasse? É a história do cara que queria na loja comprar e agora está pedindo pela internet. Tá, você tem um site para isso, você tem mecanismos, você tem aplicativo, você tem meio de entrega. Então é isso que você na empresa tem que estar sempre pensando o seguinte, tá bom, como é que eu posso me antever aos movimentos de mudança de comportamento do meu cliente? Então, é isso que a gente tem que olhar. O planejamento estratégico tradicional, normalmente ele acontece anualmente, né, num processo rígido, orientado para objetivos, e normalmente são objetivos financeiros, né? Agora, esse tipo de planejamento, ele até faria sentido nas sociedades agrícolas. Vocês sabiam disso? Esse modelo de planejamento que a gente faz, financeiro, anual, ele faz sentido em sociedade agrícola. Por quê? Porque ele tinha a ver com as safras. As pessoas vão ter dinheiro esse ano, a previsão de safra é desse jeito, você consegue fazer a coisa dessa forma. Só que quando você pensa em sociedades industrializadas, em uma sociedade globalizada, né? Isso é muito complicado. Olha, o planejamento anual, ele faz sentido, só que ele se torna, sabe o quê? Prepotente. O grande problema de um planejamento estratégico anual é quando ele começa a se transformar em algo prepotente dentro da tua organização, que você acredita que esse planejamento ele é soberano sobre todas as coisas que estão acontecendo. Ele está acima do bem e do mal, ele está acima dos movimentos da economia, ele está acima, muitas vezes, no movimento da sua concorrência, da situação do seu cliente. Então a gente precisa entender o seguinte, vamos parar com essa história de fazer um planejamento muito longo, rígido, engessado, e começa a pensar em um planejamento fatiado, em etapas menores. Porque eu falei aqui, quick wins, que você pode rapidamente colocar ele em prática, ajustar ele se for necessário, fazer uma mudança se for necessária, porque ele não está bom, ou mexer nele para que ele possa dar mais ainda porque ele estava melhor do que antes. Então, olha, cria nisso. Então, eu quero falar o seguinte, para você implodir então esse processo de planejamento estratégico que você tem, eu vou te propor você fazer algumas perguntas. Seguinte,
Primeira pergunta, o que funciona de verdade? Faz essa pergunta dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Cara, o que funciona de verdade? A gente tem um monte de processos e procedimentos dentro da empresa, um monte de visões, um monte de produtos que a gente sabe que aquilo ali não funciona. A gente sabe que aquilo ali não está bem, mas aí, mas isso aí é o produto de alguém, isso aí é a ideia de alguém, isso aí é a cultura daquele cara. Cara, acaba com isso. Acaba com esse negócio. Você precisa perguntar claramente, cara, o que funciona? O que dá certo? O que vai funcionar dentro da organização? Outra coisa, você tem que entender o seguinte, quais são os fatores internos e externos, né, que precisam estar alinhados com as minhas previsões para garantir então que esses meus objetivos estratégicos permaneçam viáveis. Eu não posso tomar decisões dentro da minha empresa olhando só para fora ou olhando só para dentro. Ou seja, eu não posso querer tomar decisões estratégicas com base naquilo que eu quero que aconteça no mercado ou naquilo que os meus concorrentes estão fazendo no mercado. Eu tenho que olhar para os dois cenários, eu tenho que entender o seguinte, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo dentro da minha empresa, o que eu posso planejar para seguir adiante a partir daqui. Como é que eu faço esse meu objetivo acontecer? Como é que eu posso traçar objetivos que eu sei que eles vão permanecer viáveis para a minha organização? E outra coisa, eu tenho que pensar o seguinte, cara, quando alguma coisa acontecer, eu tenho que estar antenado no que está acontecendo no mercado para entender o seguinte, cara, o que isso aí afeta o que essa mudança afeta os aspectos fundamentais do meu plano? O que isso aí vai estar afetando aspectos fundamentais no meu plano? Então, você tem que atualizar a tua estratégia para você garantir que seu plano continue válido. Sabe disso? Sabia disso? Então, você precisa atualizar a sua estratégia quando você perceber que seu plano já não está mais válido. Então, eu diria que quando a gente pensa em planejamento e estratégia, eu diria que isso não é um exercício de início e fim, isso é um exercício constante, esse é um exercício contínuo, esse é um exercício que você precisa continuar fazendo. É uma renovação constante da sua mentalidade, do seu entendimento, exatamente isso aí. Você precisa estar o tempo inteiro fazendo uma renovação do que está acontecendo, do seu cenário. Então, você tem que entender que para que você possa criar vantagem competitiva dentro da sua organização, você tem que tomar decisões com base naquilo que você pode fazer de diferente, não com o que está acontecendo no mercado. Olha que coisa interessante. Eu fui no supermercado semana passada, e minha esposa me pediu para comprar um Guaraná Zero para ela. Um Guaraná Zero. Beleza, eu fui lá, fui tentar comprar o Guaraná Zero. Rodei o supermercado e não achava o bendito do Guaraná Zero. Por quê? Porque eu fui com a minha mente pensando em encontrar um Guaraná de garrafa verde e rótulo branco. Eu estava atrás disso. Porque para mim a garrafa verde com rótulo verde é o Guaraná tradicional. Já o Guaraná verde com rótulo branco era o Guaraná Zero. Aí, depois de muito rodar, eu descobri que pegaram o Guaraná e mantiveram o rótulo verde e botou assim a faixinha branca, sem adição de açúcares. O que aconteceu nisso, gente? Simplesmente, como o concorrente, a Coca-Cola, pegou a Coca Zero, matou o rótulo Coca Zero, botou o rótulo vermelho e botou a faixa lá, sem adição de açúcar, o concorrente pegou o produto dele, Guaraná, fez a mesma coisa. Sabe o que significa isso? Seguidor. E o que aconteceu? Eu, como consumidor, não estava encontrando o produto dele. Ou seja, isso para mim é clássico de uma empresa que faz um movimento de mercado olhando para o que o concorrente está fazendo. Então, ele não gerou vantagem competitiva para ele. Quem gerou vantagem competitiva foi o que primeiro pegou o produto e resolveu reposicionar ele, definindo que era um produto sem adição de açúcar, em vez de tratar aquele produto como zero. Esse é um exemplo que eu quero dar para você. Quando você só toma decisões na sua empresa, olhando para o que o outro está fazendo, para o que está acontecendo lá fora, você não gera vantagem competitiva para você. Você apenas é um seguidor. Agora, quando você começa a ter um tipo de estratégia onde você observa o mercado, observa as suas potencialidades internas,
observa o comportamento do seu consumidor e você começa a partir dali montar uma estratégia sua para dentro do mercado, uma estratégia que de repente ninguém está enxergando, aí você está gerando vantagem competitiva. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, você precisa começar a entender que quando você pega dados de mercado, olha só que interessante, muita gente compra informações setoriais. Relatório da indústria de luminosos. Relatório da indústria farmacêutica. O problema é que esse mesmo relatório setorial que você está comprando para tomar decisão, o seu concorrente também comprou ele. Essa é a verdade. Muita gente faz um planejamento com base num relatório setorial que todo mundo comprou. Aí qual é a diferença que você tem? Qual é a diferença que você tem? Qual a vantagem competitiva? Nenhuma. Então, cara, começa o seguinte, imploda esse hábito dentro da sua empresa e começa a perguntar o seguinte, vou fazer agora uma segunda pergunta para o seu processo de planejamento estratégico. Quais são os dados exclusivos que eu posso criar para gerar valor e novos insights para o meu negócio? Quais são os dados? Eu confesso para você que eu sou apaixonado por essa história de Big Data, né? Big Data, de olhar lá o comportamento, olhar detalhes do comportamento do consumidor. Esses detalhezinhos é que muitas vezes vão te mostrando uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento que você pode enxergar, cara, as pessoas estão mudando, as pessoas estão olhando de uma outra forma. Então, começa a pensar o seguinte, quais são os dados exclusivos que eu posso criar, né? Para gerar novos insights para a minha organização, coisas que eu vou conseguir gerar para dentro de mim, que eu vou gerar para a minha organização, que o meu concorrente não pode comprar, que o meu concorrente não pode estar comprando isso num pacote pronto, em um relatório setorial, coisas que você vai estar desenvolvendo ali dentro. Então você tem que produzir outros dados que outras empresas, que outras pessoas não possam replicar eles, que eles não podem simplesmente replicar eles facilmente. Outra coisa, se você ficar continuando olhar para as melhores práticas dos seus rivais, os clientes sempre vão considerar você menos atrativo e menos diferenciado. É isso que eu estou dizendo aqui, o exemplo da Coca e do Guaraná. Se você, claramente, você vai lá e começa a fazer isso, tomar decisões baseadas nas melhores práticas do concorrente, ferrou. É muito interessante assistir aquele filme do Steve Jobs, que mostra como é que era a briga constante do Steve Jobs com o cara que era o conselheiro lá dos investidores, que ficava enchendo o saco do Steve Jobs para que ele olhasse para a IBM. Ficava revoltado, mas você está confrontando a IBM, como é que você pode dizer que a estratégia da IBM está errada? Eles são a IBM. Caraca, a IBM tinha o produto dela, no mercado dela, e ele estava construindo um outro conceito completamente diferente. Então o problema todo é que às vezes essa pressão vem de dentro da sua empresa, então imploda isso, você precisa começar a implodir essas vozes que muitas vezes ficam querendo que você pegue as melhores práticas de alguém. Cara, tu não sabe como é que está o resultado do cara lá por dentro. Às vezes você está pensando que aquele cara está mandando ver e você não está percebendo que a empresa dele está se corroendo. A vida daquele produto ela é limitada. A vida daquele serviço já está começando a se corroer. Então, não entra nessa de querer tomar decisões baseadas nas melhores práticas do seu concorrente, entendeu? Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer perguntas através de pesquisas que provoquem, né, que provoquem as pessoas a te responderem, né? Você tem que ter modelos de pesquisa que levem você a entender o comportamento do cliente, porque às vezes nem ele sabe o que ele vai te responder. Isso aqui eu estou respondendo uma pergunta que fizeram lá na frente. Muitas vezes você faz perguntas ao cliente e ele te dá respostas que ele não sabe qual é a verdade, ele não sabe o que ele pensa. Ele não pensa e simplesmente o que acontece é que você tem que saber como extrair isso dele. E muitas vezes você extrai de outra maneira. Existem hoje algoritmos que, baseados em algumas respostas que a pessoa dá para alguns assuntos diversos, você consegue extrair o comportamento dele, a verdadeira visão dele a respeito de consumo ou de outras coisas. Então, para de aplicar pesquisa no seu cliente do tipo, o que você quer? O que você gostaria? Como você gostaria? Para com esse negócio.
Essa história de fazer focus groups, né? Grupos qualitativos, o problema todo é que muitas vezes isso é muito levado pelo meio, isso é muito levado pelo grupo, as pessoas começam a pensar em função do grupo, legal? Então você tem que você tem que observar o comportamento dos seus clientes, envolver ele em experiências, entender como é que ele funciona. Você precisa pegar a sua organização e entender o seguinte, uma coisa, aceita as incertezas. Você tem que entender que você está nessa mutabilidade. Eu falei há um tempo atrás sobre o mundo VUCA. Aceite as incertezas e entenda que você tem que aprender que você não vai conseguir gerir as incertezas. Você pode gerir o risco, mas as incertezas não. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que enfrentar as incertezas, sabe com o quê? Vou falar algumas coisas. Primeiro, com transparência e com experimentação contínua. Você tem que ser transparente e você tem que experimentar coisas novas, coisas diferentes, para ver o que funciona. A gente fala muito hoje sobre teste AB. Então, por exemplo, na internet, marketing digital, a gente tem uma coisa chamada teste AB. Você pega ali, eu lanço uma mesma peça de comunicação, onde eu tenho uma fala de um jeito e tem um design e outra tem um outro design. Você avalia qual delas tem a maior retenção, maior tipo de assimilação por parte do consumidor, aí você toma a decisão de qual que vai funcionar. E é interessante que nem sempre é a mais bonitinha. O problema é que o que vai definir o design de uma peça de comunicação ou de um site? Não é o que o chefe acha bonito, é o que o cliente considera melhor para ele. E como é que você mede isso? Na efetividade no uso dele, na compra, na retenção que aquela peça tem. É isso que você tem que avaliar com relação a isso, legal? Então, gente, você tem que entender que essa história de processos, de mentalidade, de procedimento, de planejamento, né? Vocês têm que entender que a inovação é o que está definindo o mercado hoje. Você tem que entender que você tem que olhar para a inovação. Não mantenha a sua organização existindo com base no que aconteceu lá atrás, em culturas do passado. Você precisa olhar para frente, faça um planejamento olhando para frente e não olhando para o retrovisor. Legal? Agora, outra pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem que fazer perguntas do tipo, né, por quê? Por que essa coisa é desse jeito? Por quê? Por quê? Sabe, quando eu fui fazer o meu MBA, há muitos anos atrás, long time ago, né, eu estava um dia na aula de planejamento estratégico e a gente estava falando sobre matriz de estratégia, etc. E aí o cara que estava dando a aula falou o seguinte, eu vou falar para vocês qual é a primeira frase, primeira pergunta que você tem que fazer ao começar a definir a sua estratégia. Aí a gente, qual é? Por quê? Segunda frase, por quê? Terceira frase, por quê? Quarta, o cara escreveu por quê 10 vezes. Falei assim, meu amigo, você vai perguntar por quê? Até que você tenha destrinchado a realidade daquilo que você está buscando fazer. Aí a pergunta é essa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é à toa que o Simon Sinek, que é um cara, um gênio nessa área de estratégia, ele fala da importância do porquê. Ele escreveu um livro chamado sobre a importância do porquê. O porquê que define, o porquê que eu existo, por que eu faço aquilo. Esse meu porquê, ele vai definir o meu como e vai definir então o meu o quê. Ou seja, o grande questionamento está sempre do seu porquê. Então pergunta o seguinte, por que eu tenho que manter essa organização desse jeito? Então é o seguinte, por que eu tenho que ter esse organograma? Então esquece essa história de organograma. Olha, uma das coisas que eu tenho mais me irritado ultimamente, eu vou falar para vocês, é essa mentalidade que as pessoas têm de organizações hierárquicas. O problema da organização hierárquica é que ela muitas vezes ela acaba destruindo a capacidade de troca de conhecimento, de informação entre as diversas áreas. Você começa a criar essa visão de hierarquia, ela funciona muito bem na vida militar, ela funciona muito bem nas organizações passadas, principalmente em organizações que estão dentro de um modelo engessado.
Eu acredito muito em organizações matriciais, em organizações dinâmicas, em organizações voltadas para a realização de projetos. Eu falei no Conexão Empreendedora há um tempo atrás, o exemplo do que aconteceu com o exército americano no Afeganistão, onde um grupo extremamente capacitado do exército americano não conseguia vencer os rebeldes. Por quê? Porque eles estavam totalmente naquela visão hierárquica engessada, enquanto os rebeldes funcionavam como uma rede, como algo flexível. No momento que eles entenderam que para eles vencerem aquela guerra tinha que, muitas vezes, um cara que não tinha posto, tinha que ter acesso a informações de uma maneira fácil em todos os níveis, andando na horizontal e na vertical, fosse o departamento que fosse, para que as coisas acontecessem, foi aí que eles mudaram a dinâmica do que eles estavam realizando. Eles passaram a entender o seguinte: cara, para que eu possa atuar bem no campo, eu preciso ter uma informação que vem da FBI, uma informação que vem da CIA, uma informação que vem da NSA, eu preciso de uma informação que vem do meu pessoal de inteligência. Esses caras têm que estar juntos, tem que ter troca de informação rápida. A mentalidade deles mudou. Foi aí que eles começaram a entender esse conceito desse mundo volátil, desse mundo incerto, desse mundo complexo, desse mundo ambíguo, que é o tal do VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que a gente já falou há um tempo atrás. Então, o fato é o seguinte: toda empresa, todos nós enfrentamos incertezas, a gente sabe disso. Então, esses movimentos incrementais que a gente vai estar fazendo dentro das organizações, vão ajudar a gente a ajustar então os nossos processos e reduzirem as nossas falhas. Não fica fazendo movimentos muito grandes, começa a implodir isso, começa a fazer a sua empresa ser mais rápida, empresa rápida, leve e rápido, bota a empresa magrinha, né? Eu vou falar uma coisa interessante, eu tenho um cara que é o meu guru, vou contar para vocês, meu guru chama-se John Maxwell. Cara, eu não vou dizer que eu li todos os livros dele, porque ele já escreveu mais de 100 livros, mas eu já li boa parte da literatura do John Maxwell. E John Maxwell, recentemente, ele estava dando uma palestra e ele falou o seguinte: que esse momento agora do coronavírus é uma grande oportunidade para você deixar de fazer aquilo que é desnecessário dentro da sua empresa. Então, assim, aproveite esse momento agora para avaliar o que não é necessário. Porque agora que você teve que encolher a sua operação, encolher a sua estrutura, você pode avaliar o que é necessário, o que é importante para a sua empresa e só manter isso. E já descarta definitivamente aquilo que não serve. Então, aproveita esse momento agora e vê o seguinte: o que não está fazendo falta hoje na minha empresa? O que não está fazendo falta hoje na minha organização? Eu preciso olhar para o que interessa, para o que é importante e manter isso dentro da minha empresa rodando e funcionando a partir de agora. Então, essa é uma dica que eu quero dar para você em cima dessa visão. Larga de mão aquilo que não serve, aquilo que você está percebendo claramente que não tem peso na sua companhia, entendeu? Então, eu quero dizer para você o seguinte: entre nessa visão agora de fazer a sua organização ficar leve, com movimentos rápidos, com movimentos curtos, com movimentos estratégicos, né? E eu quero falar o seguinte: o mais relevante que você tem que ter hoje é o seguinte, para essa gestão inclusiva, é a ideia de que a gente precisa estar preparado para criar estruturas, processos e sistemas que não durem para sempre. Guarda isso. Então, pensa o seguinte: você tem que botar isso na sua cabeça hoje. Você tem que estar... Essa gestão inclusiva, essa gestão que implode esse modelo tradicional, fala de você tem que estar preparado, né, para criar estruturas, processos e sistemas que não durem para sempre. Só durem o tempo necessário para que eles sejam funcionais, para que eles sejam eficazes dentro da sua organização. Outra coisa, cara, não permita que o design organizacional, que a maneira de funcionar da sua empresa, né, direcione as suas ações. Mantenha a sua mente aberta em relação às mudanças organizacionais, repense constantemente as suas estruturas, porque isso que ajuda a moldar o comportamento da sua empresa, do seu cliente. Então, pense o seguinte: cara, como é que eu vou sempre estar ajustando a minha estrutura de uma maneira que possa ajudar a minha empresa a se moldar o comportamento do meu cliente e a moldar o comportamento do meu cliente também? E outra coisa, cara, quando você for reconfigurar suas equipes e as suas unidades, continua sempre disposto a implodir qualquer nova estrutura quando ela não servir mais ao seu propósito.
Quando você tiver uma coisa dentro da sua companhia que ela não serve mais, implode. Não fica mantendo ali aquele cantinho, aquele beco daquele setor, aquele departamento que não entrega nada para você, que não gera nada para sua organização. Se ele não serve mais ao propósito da sua organização, acaba com ele, implode ele. Você tem que fomentar o progresso dentro da sua organização, faça sempre perguntas melhores, né? Então, sempre que você for aplicar esses 4 princípios que eu falei para vocês hoje, pergunta então sempre o seguinte: que tipo de resultado eu tenho que ter a partir de ROI, a partir do que eu estou investindo, né? Ou seja, como é que isso aqui que eu estou fazendo realmente está resolvendo os problemas da minha empresa, os problemas dos meus clientes? Se não tiver, tenha a coragem para derrubar tudo. E outra coisa importante que eu quero falar para você, uma outra pergunta importante, guarde o seguinte: como é que eu posso aprender mais sobre isso aqui? Se você vê um assunto que você entende que ele é importante, que ele é interessante para você e para a sua organização, você faz a pergunta: como é que eu posso aprender mais sobre isso? Em vez de você ficar pedindo provas de que aquela iniciativa vai funcionar, né? Acontece muito isso. Chega alguém com uma ideia, pô, cara, eu tô com uma ideia sensacional de aplicar isso aqui na nossa empresa. Aí você fala assim: tá, me prova que esse negócio vai dar certo. Como é que esse negócio pode funcionar? Faça diferente, faça assim: cara, como é que a gente pode aprender mais sobre esse assunto? Vamos nos aprofundar mais sobre isso. Quero entender mais como é que essa coisa funciona. Vamos entender um pouco mais. Vamos rever. Eu quero conhecer mais sobre isso. Então, eu quero falar o seguinte para vocês. Cara, aproveite esse momento. Aproveite esse momento que é um momento de oportunidade para que você possa estar revendo a sua organização. Você pode estar se livrando daquilo que não serve dentro da sua empresa. Imploda tudo que não serve, tudo que não é funcional, tudo que não é lucrativo, tudo que não é bom, tudo que não é bom para o cliente, tudo que não é bom para o seu funcionário, tudo que não é bom para você e tudo aquilo que você está percebendo que esse novo mundo já não vai mais aceitar. Você precisa definitivamente tomar coragem e construir a partir de agora uma organização voltada para a inovação, para a mudança contínua, para um planejamento que também é contínuo em pequenas etapas, quick wins, e eu tenho certeza que você vai desfrutar de um resultado muito diferente dentro da sua organização, da sua empresa. Legal, gente? Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. A gente vai se encontrar de novo na segunda-feira que vem. E eu queria pedir o seguinte: se você tiver qualquer pergunta, qualquer coisa que você queira saber, o meu Instagram é Jorge Monteiro PR, ok? Manda para mim no meu Instagram, Jorge Monteiro PR, tá? Eu também tenho um site, jorgemonteiro.com.br. Se você botar jorgemonteiro.com.br, você vai parar lá no site que eu tenho. Mas o meu Instagram, Jorge Monteiro PR, você coloca as tuas perguntas, eu vou ter o maior prazer em compartilhar contigo ideias, visões, em ter um papo com você sobre esse assunto, porque o que a gente mais quer é ver a sua vida abençoada, é ver você vitorioso no seu negócio. A gente entende que vida profissional vitoriosa é um plano de Deus para a sua vida, sim. Deus quer que você seja próspero e você vai ser próspero através do seu trabalho, através dos seus negócios. Eu acho engraçado quando as pessoas questionam o fato da gente estar aqui no ambiente, numa página de uma igreja, falando de negócios, só que todo mundo quer ser próspero. E eu tenho que entender que a minha prosperidade, ela vem através do meu trabalho. Deus, ele dá a semente ao semeador. É ele que te dá a semente. Então você agora vai semear. Então o que a gente está fazendo aqui hoje é te ajudando a saber como fazer o uso da tua semente, como fazer o uso do fruto do seu trabalho de uma forma abençoada e abençoadora. Legal, gente? Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana com grandes realizações. E eu quero muito te ver aqui de novo na próxima segunda e quero muito receber as tuas perguntas e as tuas sugestões, inclusive de temas para a gente falar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.